Deus te abençoe poderosamente. Hoje eu quero compartilhar uma palavra muito interessante que está no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, e diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Então aqui vemos duas histórias, dois acontecimentos numa passagem, né, aqui em Marcos 5, do 21 até o final. E interessante porque são dois milagres, demasiado, seja, maravilhas de Deus realmente, operando através de Jesus nesses dois momentos, um com a mulher do fluxo de sangue e o outro com aquela menina que tinha morrido. O que mais me chamou a atenção dessa passagem, tanto da mulher como da criança, da menina, é o seguinte: é que o milagre da mulher do fluxo de sangue foi, como é que se diz? Foi público. Jesus parou tudo, naquele momento que ela tocou na vestidura dele, parou tudo para saber quem foi que tinha tocado ele. Quem tinha sido a pessoa, quem era a pessoa. E não era porque ele não soubesse quem era, ele sabia que tinha sido aquela mulher. Mas a mulher se prostrou e falou que tinha sido ela. Então foi algo tremendo, porque nada mais em uma mulher falar sobre a menstruação ou alguma coisa relacionada com isso, temos tabu sobre isso e sentimos vergonha. E essa mulher não só isso, senão que era doente há 12 anos, sofrendo com esse fluxo de sangue e tudo isso, e de repente ela recebeu o milagre, mas não pôde ficar oculto, foi público, né? Só que quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, foi ao contrário. Mandou que todos saíssem do lugar e ficassem só o pai, a mãe e os discípulos que ele levou, que foram só 3, né? O caso foi o Simão,
o João e o Tiago. Então ele só entrou com essas pessoas, mandou que os outros saíssem, entrou só com essas pessoas, esses discípulos e o Jairo e a sua esposa, onde estava a criança. E ali em oculto, ele fez um milagre na vida dessa criança, né? Ressuscitou essa maravilha e ressuscitou ela. E não só é que estava em oculto ali, ou poucas pessoas souberam, ouviram tudo, viram o que aconteceu, senão que no final ainda ele disse para eles expressamente. O versículo 43 disse: e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Não é interessante isso? Ele expressamente, ou seja, ele fez uma ênfase e disse para eles: não digam para ninguém o que aconteceu aqui. E no caso da mulher, foi público. Aconteceu, ele poderia muito bem ter passado e já ele sabia que tinha acontecido, a mulher sabia que tinha acontecido, era o suficiente, mas foi público. Mas a criança não. E isso me leva a pensar na questão do Lázaro, quando ele foi ressuscitado, os principais sacerdotes queriam matar ele, porque tinha sido ressuscitado. E através dessa ressurreição de Lázaro, as pessoas criam mais ainda em Jesus. Então, cuidado com o que com os milagres que Deus opera na sua vida, com as bênçãos que Deus lhe dá, porque alguns têm que ser realmente públicos, tem que ser publicado, tem que ser falado, mas outros não. Tem que ser em oculto, tem que ficar em oculto. Por quê? Porque sempre haverá pessoas que não sabemos, mas pode haver pessoas que estão ao redor que sente inveja, quer o nosso mal mais do que o bem. Então devemos cuidar daquilo que Deus fez em nossa vida e sempre estar à disposição do Senhor, perguntando para o Senhor o que deve ser feito. Esse milagre pode ser publicado ou esse milagre deve ficar em oculto? Vai ser de bênção para outros que saibam ou não? Porque de repente Deus só quer que a sua família saiba. E já. E olhe lá quem da sua família, não a sua parentela, né? Então devemos ter cuidado com isso, devemos sempre estar pedindo direção de Deus em tudo o que acontece em nossas vidas e como nós vamos manifestar aquilo que Deus faz, se é público ou se é privado, se é público ou é em oculto. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude e nos dirija a fazer aquilo que é correto e que é a sua vontade. E nos cuide sempre em nome de Jesus. Deus te abençoe.